Agora o nosso keynote, o Henk, vai encerrar aí amanhã do nosso segundo dia. Salva de palmas, por favor. Alô? Estão me ouvindo aí? Não está parecendo que eu estou gritando, não, né? Uma vez aconteceu, eu estava gritando a palestra toda, né, mas o pessoal não falou nada e eu não reparei. Bom, eu gostaria, na verdade, de começar pelo final da palestra, para eu ter certeza que eu fale isso, né, e não esqueça de falar, agradecendo aí a organização pelo evento. Gostaria até de pedir uma salva de palmas aí para todos eles. Inclusive, eu recomendo que vocês organizem um evento, porque olhar ele de trás é bem interessante. E você costuma ficar bem mais benevolente com qualquer coisa que aconteça, porque dá um trabalho danado. Mas, né, a gente sempre pode reclamar de alguma coisa, né? Pô, colocar depois do projeto Serenata de Amor, para eu falar depois é bem sacanagem, né? Porque, né, a expectativa está lá em cima. Mas tudo bem. Bom, gente, meu nome é Renzo Nutitelli. Na verdade, eu estou quase mudando meu sobrenome, que aí eu comecei para os eventos, às vezes o pessoal me chama de Renzo Nutella também, algumas semelhanças. Né? E eu fazia muita palestra de tecnologia, só que aí sempre acontecia um problema no final, cara. Sempre tem alguém que é muito nerd na palestra, né? E aí o cara vai fazer uma pergunta difícil no final, e aí você, né, já está nervoso aqui e tal, e fica mais nervoso ainda, né? Aí eu pensei, como é que eu faço uma palestra que o cara não possa perguntar nada? Vida, porque aí eu sei muito mais que ele. E assim, ó, que maravilha, aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui, qual foi o pau. Agora foi, tá vendo? Bom, e aí eu decidi falar sobre o Programando a Felicidade, né? O Programando, na realidade, é só para que a palestra seja aceita em evento de TI, né? De programar não tem nada. Mas essa questão de felicidade, e eu acho que é muito legal aqui na Python Sul, porque eu até estava cavucando ontem a origem do Pessoas Maior Tecnologia, e eu queria confirmar, e eu confirmei que o Mário falou que acordou um dia e falou, putz, Pessoas Maior Tecnologia, vou colocar isso na camiseta, né? E foi justamente a única Python Brasil que eu não vim depois da minha primeira. Então eu falei, putz, por isso que na época eu falei, quando os meninos estavam lá na Python Brasil no ano passado, eu falei, olha, na Python Sul eu vou. Independente do que for acontecer, se for palestrar, se não for, eu vou para tirar esse recalque aí do meu currículo, né? E eu acho que essa palestra tem tudo a ver com isso, né? Porque tem a ver com a minha jornada aqui dentro da comunidade, como as pessoas foram importantes aqui, e mais algumas outras avaliações da minha cabeça. Então eu gosto de colocar o Buda aí, que ele está falando, né, olha, duvide de todos, duvide de tudo que falarem para você, inclusive duvide do que eu vou falar para mim, e essa é a minha experiência. Se alguma coisa servir para você de útil, eu já fico muito feliz, mas se você encara essa palestra como você deve encarar na realidade todas, para mim eu já estou muito feliz. Mas a segunda razão de eu colocar o Buda é porque eu falei que eu coloquei a felicidade no título, né? E aí essa turminha aí da cultura chinesa, uma cultura de 5.000 anos, tem estudado há muito tempo essa questão de felicidade, né? E aí, na verdade, eu gostaria de perguntar para vocês, então, o que é felicidade para vocês? Apesar de estar grande aqui, eu vou tentar ainda interagir. O que é felicidade aí? Vocês estão comprovando uma teoria minha aqui, daqui a pouco eu falo. Onde? Python Sul é felicidade. Python Sul é felicidade. Mais alguém? Hambúrguer? Foi isso mesmo, hambúrguer? Fui feliz ontem umas 2 vezes aqui no... Cerveja? Pô, então fui tripla... Foi muito feliz ontem. Tive que comprar uma pastilha hoje de manhã, para evitar que o excesso da felicidade foi um problema. Mais alguém?
Programar em Python, né? Muita gente aí que manda, pô, ainda estou trabalhando aqui com Java. Até esse switch toda verdinha. O teste de switch toda verdinha, né? De preferência na sexta-feira, para ir tranquilo, sem um Tamagotchi tocar, né? Ok. Na verdade, eu estou comprovando uma teoria. Na verdade, quando eu faço essa pergunta no Nordeste, cara, eles não demoram um segundo para resolver. E o que eu percebi viajando é que quanto mais a gente vai descendo, mais a galera demora a responder o que é felicidade, né? E a minha conclusão tem sido essa. Quanto mais para o norte do país, parece que a galera lá não tem muita dúvida sobre o que é felicidade para eles, né? Mas, na cultura chinesa, pelo menos um pouco que eu estudei, eles não têm uma definição, obviamente, é um conceito abstrato. Então, até o pouco que eu estudei lá do budismo, é que você não sabe o que é felicidade, é um conceito abstrato, mas você sabe descrever as coisas que te fazem feliz. Apesar de você não saber descrever o que é felicidade. Então, acho que foi mais ou menos o que vocês chegaram lá, né? Programar em Python, switch verdinho, e ainda é teste aqui, certo? Aí que está falando tem que ficar verdinho mesmo, né? Então é isso, eles não têm essa definição de felicidade, mas você consegue saber as coisas que te deixam feliz. Bom, já que a gente está falando de religião, né, eu escolhi uma linguagem que eu acho das mais esotéricas, né, que é JavaScript, apesar do exemplo sem Python, porque apesar de não ter definição, eu quero tentar definir, né, como sendo engenheiro, eu gosto sempre de tentar definir as coisas, boto uma funçãozinha e com a funçãozinha eu consigo definir tudo. E eu escolhi o JavaScript, né, porque você coloca lá um objeto vazio com um not a number, você não sabe o que vai acontecer. Vai dar algum resultado ali que você não sabe o que é, certo? É justamente mais ou menos com felicidade. Você não sabe mais ou menos o que é, mas eu quis definir 3 parâmetros que contribuem com o aumento da sua felicidade. Então, em geral, quanto mais dinheiro, mais feliz você fica, pelo menos ali para mim a simplificação. Quanto mais tempo livre você tem, mais feliz você também costuma ficar. E aqui eu vou dar uma definição bem rasa de autonomia, que é mais a liberdade do que você tem que fazer, do que você pode fazer no seu trabalho, a liberdade que você tem lá dentro. Beleza? Faz um pouquinho de sentido? Ok. Então vamos começar aqui uma caminhada, depois de definições, etc. No ano de 2008, eu me formei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, em engenharia de computação, e eu era militar. A escolha da faculdade para mim foi muito simples, né? Eu tinha que ir para um lugar que me pagasse para estudar, senão não dava para fazer. Então era bem simples. Eu ia para alguma academia militar, seja ela quais forem. Podia ser IME, ITA, etc. Acabei passando no ITA, mas eu me formei em 2008. E você ser militar no ITA é uma questão que a gente tratava lá, né? Vocês sabem que a farda da Força Aérea é azul, certo? Certo? Tem alguém acordado aí? Ok. Só confirmando. Então, lá a farda é azul e a gente dizia que ser militar era vender a alma para o demônio de azul, né? Porque você, durante 3 anos, você recebe um salário de aspirante, né? Só que a contrapartida é que isso de qualquer escola militar é que se você faz um curso que dure mais de 3 anos, você vai ter que, depois que acabar aquele curso, pagar 5 anos de trabalho, no mínimo, para aquela instituição, para aquela força armada. Tá? Então, por isso que se chama vender a alma para o demônio de azul. E tudo muito bem. Durante aquele ano, eu me lembro que a gente teve estágio, e aí as escolhas eram bem interessantes, sabe? Você tinha Natal, né? De tecnologia, o que você ia fazer em Natal, alguma tecnologia na praia ali, você ia avaliar como é que era o camarão das barracas e tal, e você ganhava diária se você fosse para longe, né? Então teve gente indo para Curitiba, Natal, lugares que a Força Aérea não tem nenhum núcleo de tecnologia, então você ia ficar meio a bangula. Quem é esse cara que está aí? O tal de engenharia aí, que a gente nem sabe onde é. E a gente faz, deixa esse cara aí em algum canto, ele vai fazer alguma coisa. Bom, mas eu queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar programando. E dentro do CTA, onde fica o ITA, tem um centro de computação de aeronáutica, que aí eles trabalhavam com tecnologia lá dentro. Então eu fiz os meus 2 estágios lá dentro desse centro de tecnologia, porque eu gostava de tecnologia. O lado ruim é que não tinha praia igual Natal, e você não ganhava nenhuma diária para aquilo. Mas eu estava querendo preparar a minha vaga, né, já conversando, já conhecendo quem era o coronel-chefe da base, para ver como é que ia abrir a minha vaga lá dentro, para eu poder continuar em São José.
Inclusive já tinha comprado minha casa lá, já tinha feito matéria do mestrado durante o 5º ano, para já adiantar pensando em fazer um mestrado. Tudo muito bem, tudo muito bom. E esse, inclusive, é o modelo, né? Então, pegando aquela nossa função de felicidade, eu enfiei ela dentro de uma closure ali, onde você só consegue manipular aquela função através da variável salário. E eu faço esse paralelo como um modelo que, em geral, os nossos pais, os nossos avós tinham para o nosso modelo de mercado de trabalho. Tá? Então, você não consegue mexer com o tempo e não muito com a autonomia. O tempo que eu digo, qual que é o modelão básico dos nossos pais? Né? Ele não te perguntava, no que você vai trabalhar e em quanto tempo? Alguém já te fez essa pergunta? Em quanto tempo você vai trabalhar? Não rolava. Por quê? Por que não fazem essa pergunta? Em quanto tempo você vai trabalhar? Por que não é feita essa pergunta? Inclusive hoje, em geral, não é feita essa pergunta. Por que não é feita? Já perguntaram para vocês quanto tempo você vai trabalhar? Por quê? Já me falaram que não. Tem alguém aí que ainda está... Por que não perguntam quanto tempo? Por que não perguntam, você vai trabalhar 10 horas por semana? Alguém já perguntou isso para vocês? Alguém já? Não? Por quê? Pode responder, por favor. Oi? Porque é constante, né? 40. Aliás, na nossa área pelo menos é 40, mas vai até 44. Então é sempre, não tem pergunta de quanto tempo. Isso continua inclusive até hoje, não vale só para os nossos pais. Então eu modelei isso aqui, tá? Considerando que você vai dormir 8 horas por dia, a gente tem 168 horas semanais, considerando que você vai dormir 8, né? O que para muitos de nós aqui na área não é uma realidade. Trabalho de 40 horas semanais, né? Então eu fiz a conta ali de o quanto ia sobrar em termos de horas de trabalho. E a autonomia, no meu caso, em particular da FAB, era ainda pior do que no mercado normal. Para mim, eu coloquei aqui um valor genérico de 10, só para a gente ter um parâmetro. Porque a regra lá é muito simples, militar. É sim, senhor, não, senhor, quero ir de baixo. Já me explicaram isso no ensino médio, quando eu também fui estudar em outra instituição militar. A regra era muito simples. Bom, mas esse é o meu modelo, inclusive, meio para o mercado nesse modelão. Então, se não te perguntam quanto tempo, etc., você está mais ou menos nesse modelo. Se você tem um chefe que não tem aquela abertura, que você não consegue implantar o que você acha de melhor, inclusive para fazer a empresa crescer, você também não tem uma autonomia muito grande. Bom, na FAB, na verdade, sim, evolução salarial também, né? Naquele modelo de lá, e principalmente na FAB, eu fui bem bonzinho aqui com a inclinação dessa curva, né? Você tinha sua evolução salarial mais ou menos proporcional ali com o tempo, né? E na FAB isso era muito claro, você demorava lá 6 anos para sair de primeiro tenente a capitão. E o delta salário era tipo 5%, tá? Então ainda era pior lá. Acho que é a pior categoria hoje de servidor público. Por quê? Porque a regra é rígida, a legislação é diferente da do civil, mais rígida, e é o único que não pode fazer greve. Né? Então não pode fazer greve, não vai ganhar um aumento aí. Né? Fora o ranço de sempre ditadura militar. Né? Eu praticamente não tinha nascido lá, e a galera, não, mas o militar, ditadura militar, eu falei, não, mas eu nem estava nisso aí. Por que vocês estão falando de ditadura militar para mim? Mas tudo bem. Então esse é o modelão. Como você só pode brincar com o salário, aqui, você em geral não brinca com o tempo e não brinca com a autonomia, você poderia até trocar salário ali por felicidade, quase. Porque você altera o salário e fica mais feliz. É quase proporcional. Tá? Bom, só que como eu falei, na FAB ainda piora a questão da autonomia. Por quê? Porque naquele ano não abriu a vaga para mim em São José dos Campos. Temos cariocas aí? Não? Temos. Então temos alguns cariocas, né? Então abriu uma vaga, eu acabei indo para uma vaga muito bacana lá no Caju. Né? Quem é do Rio ou conhece o Rio já começa a rir, né? O Caju, quando você está chegando ali na rodoviária, tem 3 coisas no Caju. A primeira delas tem o cemitério do Caju, logo no início. Né? Aí no meio tem a favela do Caju, né, ali no meio. E depois da favela tem a base aonde eu fui servir. Né? Então eu pensava que era um esquema lindo, né? Porque aí eu estou saindo da base, já levo um tiro na favela e já estou no cemitério.
coisa linda. Mas fora isso, né, enfim, entre várias outras coisas ruins, que ali no Caju também não tem como você fugir do trânsito. Você está onde é a origem de todo o trânsito no Rio de Janeiro. Não tem como você fugir, a não ser que você tenha um barco e venha de Niterói, atraque um barquinho ali e já pague na base. Até que era uma boa, eu devia ter pensado nisso naquela época. Né? Mas enfim, mas eu ainda fui de peito aberto, falei, vamos ver o que tem para fazer aqui no parque de material eletrônico da aeronáutica e tal. Não, você vai tomar conta aqui do controle do espaço aéreo, do software do controle do espaço aéreo. Eu falei, pô, sim, cara, vou trabalhar com tecnologia, pelo menos. Né? E aí, beleza, e o que eu vou fazer aqui? Em uma das palestras me deram a resposta do qual era a minha vaga lá, para que era a minha vaga. Eu era o porteiro do software. Né? Então a Empresatec, ela fazia o software, eu, como engenheiro de computação, era o responsável por avaliar e dizer está apto para ser usado no sistema de controle do espaço aéreo ou não. E não podia nem ver a porcaria do código-fonte. Né? Bom, com essa situação eu comecei a me sentir, né, eu não escolho nem onde eu vou morar, estou aqui sendo porteiro do software e tal. Né? E aí eu vim de uma origem humilde, onde lá você pensava assim, cara, esse negócio de depressão é coisa de quem tem dinheiro, quem tem tempo de ter depressão. Eu não tenho tempo de ter depressão e nem tenho dinheiro para ter depressão. Né? Só que o que eu reparei é que em 6 meses no Rio de Janeiro, né, eu coloquei 40 horas de trabalho lá, né? Eu menti para vocês, na verdade na FAB eram 36 horas de trabalho semanal, sendo que na terça e na quinta tinha educação física, então eu jogava bola, um negócio que eu gosto. Então na prática eu trabalhava 32. E essas 4 horas a menos é porque a gente só trabalhava sexta-feira até meio-dia. Então, Rio de Janeiro, mais ou menos novo, com um carrinho, com um salário bacana, dá para fazer uma brincadeira no Rio de Janeiro, porque apesar de tudo a cidade maravilhosa é boa para quem quer fazer farra, dá para fazer farra de segunda a segunda. Hein? Eu levei minha prancha, sou nascido em Santos e tal, e eu percebi que em 6 meses, minha prancha viu água 2 vezes, e eu saí outras 3 em 6 meses, porque o trabalho era tão frustrante que aquilo começou a impactar na minha vida pessoal. Apesar de tudo, apesar de eu falar de depressão, essa não é uma história de... Eu tive depressão e venci, eu não entrei em nenhum processo de depressão, mas aquilo me preocupou. E eu comecei a avaliar aí algumas possibilidades. E aí, eu acho que agora vocês vão entender o que é vender a alma para o demônio de azul. Né? Eu falei que você tem que ficar 5 anos depois que você se forma no curso, certo? Só que aí eu pensei, e eu já sabia na realidade, mas eu vou colocar, o que acontece se você sair antes? Né? O que acontece é simples, vamos calcular lá uma multa, que na época era 150 mil reais, agora com juros vai mais lá para cima, que você tem que pagar para sair. Bom, tudo bem, eu não sou um cara que tenho posses, e aí, como é que vai ficar? Então, a primeira coisa que acontece é você ficar com medo e ficar lá, que é por isso que existe a multa, para você poder ficar 5 anos. Né? É um sistema motivacional bem interessante. Né? É diferente do sistema que às vezes a gente tem com escorregador, né? Escorregador na empresa, mas uma multinha de 150 mil te faz pensar bastante sobre o assunto. Mas aí a gente fala de religião e aí eu apelo para o mestre Yoda, né? Tem uma parte que ele fala, olha, você tem que nomear os seus medos antes ali ele fala bonito, mas antes de superá-los. Né? E melhor do que falar é escrever. Eu comecei a escrever o que de pior podia acontecer. Eu falei, bom, se eu ficar aqui, não sei se corre o risco de eu ficar depressivo e etc. Né? Mas a vantagem é que eu não tenho uma dívida de 150 mil nas minhas costas. Se eu sair, eu vou ter uma dívida de 150 mil. Se eu tiver uma dívida de 150 mil, eu sou liso. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Então o que acontece? Bom, aí você vai sofrer um processo. Mas e se eu ainda assim, no processo, for decidido que eu tenho que pagar esses 150 mil? O que acontece? Então a minha avaliação foi, eu vou para a cadeia? Né? Aí eu olhei e falei, putz, dever ir na cadeia no Brasil é mais fácil soltar os bandidos e colocar todo mundo dentro da cadeia. Né? Para quem está devendo. E aí eu vi que o seu nome vai para a dívida ativa da União e você não pode fazer um monte de coisa, financiamento, etc, etc. Então, depois que eu nomeei, ficou bem assim. Eu quero ficar infeliz aqui no Rio de Janeiro, ir para a favela do Caju, com o meu nome limpinho, ou eu vou sair e ficar com o meu nome sujo, talvez pagar isso aí alguma hora, mas talvez não, e ficar com o meu nome sujo. Nesse momento, quando eu nomeei com essas coisas, eu
saí do Rio de Janeiro, voltei para São José dos Campos. Trabalhei ainda no mercado, no modelo agora com um pouco mais de autonomia do que o da FAB, né? Era difícil ter menos do que lá. Mas naquela época saiu o filme Rede Social, hein? Vocês lembram desse? Rede Social, Zuckerberg, fazendo... Então, aquele momento ali, acho que foi final de 2009, 2010, startup estava um boom, assim, tava, nossa, você vai ficar rico, faz uma startup aí, uma ideia, você vai no investidor de roupão, que é o que aparecia lá no filme, né? E aí nessa pegada, eu fui, na verdade, entrei numa equipe e falei, olha, tem aqui, o pessoal trabalha com Google App Engine, com Python, alguma coisa que eu já estava vendo, vem aqui para você trabalhar na equipe e tal, e eu fui lá viver o sonho da startup. Que é um modelo não muito diferente em termos de parâmetro do modelo tradicional lá. De novo, é mais ou menos salário. O que muda? Horas de trabalho. Não são mais 40. Em geral, aqui 80, sendo bonzinho, você vai trabalhar umas 80 horas. A autonomia cresce, porque na startup ela é menor, você tem uma liberdade muito grande. E principalmente onde eu estava, porque eu entrei, era eu e mais 2 desenvolvedores na startup, né? Aí quando eu estou lá dentro uma semana, eu descobri que o cara que conhecia todo o projeto antigo ia sair. E o outro menino que estava ainda era mais novo que eu, né? E aí, ele ainda ia tirar umas férias, ele ainda ia voltar para Manaus e ficar um tempo com a família. Eu falei, beleza, cara, quer dizer que vou ficar só eu aqui. Então foi um momento de maior autonomia, onde a equipe tomou todas as decisões de forma muito rápida. As reuniões eram assim, ó. Vamos trocar de SVN para Git? Vamos. É Python agora que eu tava, vamos jogar fora tudo aquilo de Java? Vamos. A equipe foi 100% de alinhamento, né? E foi uma experiência sensacional, porque eu pude, muito novo, começar a liderar uma equipe, começar a tratar com pessoas, ter que formar uma equipe do zero. Eu dava aula na FATEC, e aí eu comecei a pegar alguns alunos que eu já conhecia para trabalhar comigo, que depois viraram, inclusive, meus amigos aí. E a coisa foi acontecendo, tudo muito legal, tudo muito bom, startup. E esse, para mim, é o sonho da startup, é o modelo da startup, né? Quer dizer, você vai trabalhar muito, ganhar menos do que você ganharia no mercado, com a promessa de que um dia vai chegar aquele dia ali, ó. Aquele dia que você vai estourar, né? Vai encher o dinheiro, vai encher o bolso de dinheiro, né? Vai poder vir para Floripa ficar tranquilo aqui na praia, né? Comendo um camarãozinho, tranquilidade, não precisa mais trabalhar, nunca mais. Esse era o meu modelo. Né? Tudo muito bom, tudo muito bem. A equipe inteira, então, marcou uma viagem para o Day One em São Paulo. Alguém aí conhece esse evento? O que eles fazem nesse evento? Trazem pessoas que possuem empresa em que eles viveram esse dia aqui. Por isso que chama Day One, é o dia que o cara enxergou que isso aqui aconteceu. E aí todo mundo do time, todos, nossa, que massa isso daí mesmo, você vê que dá certo, que o negócio funciona e tal. E eu comecei a observar a história daquelas pessoas. Elas tinham um certo padrão. Olha, eu trabalhei bastante, trabalhei 5, na melhor das hipóteses, 10, 15 anos na empresa, mas agora está chegando a hora de desacelerar um pouco, passar a empresa para alguém, passar aqui para o filho ou para algum outro gestor, ou vender a empresa para poder viver a vida, porque a minha família ficou prejudicada e tal. Então, só que eu comecei a olhar aquilo e falei, pô, minha família ficou prejudicada, esse cara já está com uma certa idade. Tinha gente que estava lá com um filho que tinha uns 18 anos. Aí eu fiquei imaginando, beleza, ele ganhou uma fortuna aí, como é que ele vai recuperar esse tempo aí? O moleque está com 18 anos. De repente, né, como é que ele vai recuperar isso? Né? Bom, enquanto todo mundo então ficou contente, eu era o único que não estava ficando meio deprimido ali de novo. Eu falei, cara, não sei, deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer uma pesquisa de startup no Brasil. Comecei a fazer umas contas, vi que, sendo bonzinho, 1% dá certo. E os unicórnios ainda é 1% desse 1%. Né? E ainda mais, no Day One, quem vai falar é quem deu certo. É a galera do 1%. Eu fiquei imaginando nos 99. Os 99 que trabalharam tudo aquilo e não podiam ainda falar, não, agora está na hora de descansar, agora está na hora de ver a família. O cara, nem a fortuna que os caras construíram tinha.
Beleza? Eu não falei nada pra ninguém naquela época, porque eu não queria ser o único goelão que tá todo mundo feliz e, né, tem ó vida, ó azar, eu não queria ser esse cara, né? Mas quando você começa a pensar em alguma coisa, a sua antena liga e você começa a captar certas coisas, o universo vai te jogando algumas questões, né? E aí, na realidade, vocês não sabem, mas vocês estão aqui com uma oportunidade fenomenal, que é a seguinte: vocês hoje, a partir de hoje, tá, vão receber, eu vou jogar alto, não vou perguntar porque eu estou com medo do tempo, vão receber 100 mil reais todo mês, de forma vitalícia, sem ter que fazer nada, sem ter que... Não interessa, vocês ganharam 100 mil reais todo mês, de maneira vitalícia. E aí eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o que vocês fariam nesse caso? É para responder, não é retórico perguntar. E aí, 100 mil na conta. Se alguém achar que o valor é pouco, pode subir. Comprar um carro. Comprar um carro. Ia dormir um mês, viajar um mês. Aí ia voltar a fazer as suas coisas. Ia voltar para a mesma vida, normalzinho. Maravilha. Você é feliz então, porque você ia voltar para as mesmas coisas. Mais alguém? Eu ia comprar uma intérprete particular. Comprar uma intérprete particular, 100% do tempo com ela, válido. Mais alguém? Não? Deixa eu perguntar, teve alguém que não chegou em uma resposta, mesmo que seja para si mesmo? Pois é, estamos juntos nesse barco, porque eu vi essa pergunta na internet, e aí eu pensei nessa pergunta e eu fiquei um dia inteiro sem resposta. Eu tipo, não sabia. Então, eu estava vivendo esse sonho aqui, querendo isso aqui, esse dia, e quando eu chegasse eu não ia saber o que fazer. Não fez sentido. Então, na verdade, eu parei para meditar um bom tempo para chegar no que eu queria fazer. E aqui eu vou até acrescentar alguma coisa que não está aqui. Naquele tempo eu estava trabalhando muito, eu não tinha tanto tempo. E trabalhando 80 horas, ninguém quer ficar muito perto de você. Porque na hora que você está em casa, você também não quer estar perto de ninguém. Você quer desligar o cérebro. Então eu queria passar mais tempo com a minha família. Nessa época aqui, ainda bem que eu fiz essa mudança, porque eu descobri que se eu não mudasse, eu não estaria casado hoje. Passar mais tempo com a minha mãe. Naquela época eu gosto muito de fazer esporte, principalmente futebol, e eu tive uma contusão, porque trabalhando 80 horas você não consegue se preparar para jogar bola. Então eu falei, eu melhoraria a minha saúde, principalmente fazendo esporte, e eu viajaria, estamos de acordo, eu também viajaria bastante, se eu tivesse essa grana toda. Tá? E esses então são os meus 3 objetivos que eu cheguei naquela época. Vocês se lembram dos 3 parâmetros aqui? Qual deles é mais importante para eu conseguir aquelas 3 coisas, os meus objetivos? Tempo. Então, concluímos rapidamente, que é o tempo, assim como eu concluí naquela época. Não era dinheiro, eu não precisava de 100 mil reais. Eu poderia fazer aquilo. Então eu comecei a modelar, em vez de querer ter o Day One para ter dinheiro, eu comecei a modelar a minha vida para ter tempo, para fazer aquilo. Tá? Em geral, quando as pessoas falam, em geral, vou só confirmar, tá? A pessoa fala, não, para ficar com a sua família, em princípio, não precisa de muito dinheiro. Futebolzinho lá em São José, 20 reais, incluído 2 Gatorades. Tá? E o viajar, a galera fala, não, mas para viajar é tempo e dinheiro. Certo? Para viajar é tempo e dinheiro, é isso que as pessoas falam. Deixe isso aí no tempo, vocês já responderam. Coincidentemente, também naquela época de startup, só que aí eu estava ainda meio perdido como. Eu preciso parir tempo, aquela tinha sido minha conclusão como. E aí eu fui para a minha primeira Python Brasil, agora a gente está finalmente entrando nas pessoas, que eu falei. Fui para a minha primeira Python Brasil no Rio, a Python Brasil que o Turicas fez, não sei se ele acordou hoje. Ah, tá aí, o Turicas fez, né? Foi a minha primeira. E aí o que eu percebi é que na comunidade não era só tecnologia, realmente tinham pessoas. Então esse é o Henrique Bastos, que eu sumarizo nele essa característica da comunidade Python,
de não focar na tecnologia, mas em tudo que tem em volta dela, né? Nas questões do seu trabalho, nas questões de felicidade, nas questões do que você quer para a sua vida. E isso foi muito bacana. E ele estava vivendo num momento desse, em que ele fazia as coisas do jeito dele, em que ele tinha tempo. Eu falei, opa, deixa eu entender o que esse cara está fazendo, para eu poder copiar. Não vou ficar inventando, eu não invento, vou lá com a estratégia do japonês lá, né? Copiar para competir. Não fica inventando, vai lá e copia de quem está fazendo a coisa funcionar, né? Ou no open source, faz um fork, né? Bom, aí, na verdade isso aqui é mais a avaliação que eu fiz, de novo, da ponderação da grana, né? Eu peguei o modelo mental da pirâmide de Maslow, necessidade fisiológica, né? Eu brinco, ó, se você estiver se afogando, você não vai pensar no deploy da sexta-feira, né? Porque a prioridade vai ser primeiro respirar, né? Depois você pensa no deploy, sua segurança. Se estiver sendo assaltado, você também não vai se preocupar com o deploy da sexta-feira. Se está tudo verdinho, você não vai se preocupar. E depois vem os outros níveis de aceitação social, né? Coisa que nós fazemos muito aqui, uma das razões de estarmos aqui. Autoestima e autodesenvolvimento. Aqui, em geral, você está trabalhando muito com criatividade. Que, em geral, tem muito a ver com o que você quer fazer na sua vida, tem muito a ver, em geral, com criatividade. E eu percebi que grana era importante aqui, ó, nessas duas. Mas subindo aqui para cima, grana não... Você pode jogar mais dinheiro no problema que não vai resolver. Inclusive, depois eu verifiquei que a pirâmide de Maslow, ela é incompleta, a de verdade é essa. Bom, dinheiro maior que o tempo. E naquela época na realidade eu trabalhei na startup e ainda dava aula na FATEC. A FATEC não é famosa, mas nós temos um professor ilustre que é o professor Fernando Massanori. E aí eu estava dando aula lá, vi o esquema do Henrique e falei, bom, eu quero ter mais tempo. Só que rola um cagaço de eu sair, né, da startup, estou aqui com as minhas ações, que, né, podem valer mais do que dinheiro, né, quase como barras de ouro, né, quase Silvio Santos e tal. Mas tem a questão também da grana, só que eu comecei a mudar o seguinte, bom, o que eu preciso é tempo. Eu dou aula 12 horas por semana na FATEC e trabalho 68 lá na FATEC, na startup para completar as 80. E se eu modelar a minha vida para viver só com o que eu ganho na FATEC, com 12 horas de trabalho por semana? Bateu esse cagaço, mas eu comecei a nomear, né? Falei, bom, e se não der certo isso que eu estou fazendo, né? Se eu de repente tentar viver só com o que eu tenho na FATEC e não der certo, não for suficiente, o que de pior pode acontecer? Aí, deixando a modéstia de lado, na nossa área, somente ali em São Paulo, se cair tua carteira profissional e está lá aberto, você sabe alguma coisa de TI, você está contratado. Então eu imaginei, se não der certo, o pior que pode acontecer é eu ter que voltar para o mercado de trabalho, mais ou menos na posição que eu estou agora. Quando eu nomeei, falei, não tem outra escolha, tenho que me preparar para isso. E eu modelei a minha vida, então, para trabalhar 12 horas na FATEC por semana. A autonomia aí passa, a de professor é altíssima, tá? Para quem quer ter autonomia, vire professor. Já viu o coordenador indo na sala ver o que está sendo dado na aula? Pode fazer o que quiser lá, tá? Não rolando assédio nem nada. Em termos de matéria, você tem autonomia total. E um tempo livre enorme, porque eram 12 horas por semana, né? Bom, só que eu já vi as pessoas que vivem dessa forma diferente, cada uma vive da sua maneira, porque cada um quer fazer alguma coisa diferente, cada um tem a sua missão de vida que define para si mesmo. Mas uma coisa todos esses caras tinham em comum, que era construir um colchão financeiro para poder passar por turbulências. Isso é o geral, não tem regra geral, só essa daqui. Então foi isso que eu fiz para minimizar o meu medo, né? Fiz ali, diminuir minhas contas lá embaixo, liga para cancelar na net, para cair ali uns 30%, né? Fala que vai baixar a velocidade da internet, não vou mais comprar celular, carro talvez vender e não ter mais, né? Mas montar 6 meses, pelo menos, de colchão financeiro para poder viver essa aventura aí, para também não falar, putz, não deu em 15 dias, agora tem que voltar para o mercado, né? Então, se eu puder falar uma regra é só essa daqui. Bom, vocês já viram cachorro preso? Quando você deixa ele muito tempo preso?
né? Ele fica meio esquisito, né? Fica nervoso em geral. E aí o que acontece quando você solta a coleira? O bicho sai correndo igual um maluco, se tiver grama ele arrasta na grama, né? Sai fazendo xixi em todo lugar canto, né? Sai fazendo merda. Né? Literalmente e não literalmente. E aí naquela época estava bombando Breaking Bad. A série estava bombando. Foi a minha primeira semana sem coleira. Né? Eu vi, gostei e falei, cara, gostei bastante. Uma semana vendo Breaking Bad. Eu vi tudo. Para quem não viu, são 5 temporadas, cada capítulo 40 minutos. 12 horas vendo Breaking Bad. Eu ainda tomava banho, tá? E foi interessante porque nessa época, algumas pessoas que me conheciam falaram, tipo, o que você está fazendo? Né? Você está meio doido da cabeça? E aí começaram algumas comparações do gênero, pô, seus amigos de faculdade, eles se formaram, estão super bem em São Paulo, ganhando muito bem, e você está aí vendo Breaking Bad, cara. Não corta nem o cabelo e tal. E aí eu percebi, e isso já existe, sempre falo, mas eu percebi aquela coisa que, aí eu comecei a falar, bom, mas você conhece os meus amigos lá de São Paulo mesmo? Você sabe qual que é, né? E eu me lembro que eu ia para São Paulo, eu fui uma vez com um amigo meu que era do mercado financeiro, e aí eles foram para uma balada lá, eu não conheço muito São Paulo, mas na época era tal da Royal. Alguém aí de São Paulo conhece? O meu amigo que trabalhava no mercado financeiro falou, eu não vou porque é caro. Aí eu falei, putz, então eu, como professor da FATEC, não vou, né? Eu me lembro que eu fui porque um cidadão tinha ganhado um bônus excelente e pagou lá, acho que morreu uns R$6.000 naquela noite, em 2009. Só que a minha conclusão foi, olha, beleza, essa é a régua de sucesso do cara. O cara trabalha aí 90 horas, tá aí com a saúde em frangalhos, mas é um problema dele. Ele escolheu isso. Né? Ele pode fazer isso, eu não posso. O que eu posso é ver Breaking Bad na semana. O que eu posso é numa segunda-feira estar estressado e ir na cachoeira, baratinha, Pedro Davi, perto da minha casa, 1 horinha de carro e eu estava na cachoeira lá tranquilo na segunda-feira. Então a régua de sucesso tem que ser a sua, não a dos outros. Né? E aí eu tenho uma resposta pronta. Né? Pô, vem tomar conta da minha vida, às vezes eu até trago boleto. Trago boleto para aluguel aqui, né? Vai tomar conta da minha vida, vai com tudo, não vai só para dar opinião, vem com boleto. Bom, mas depois que você deixa de fazer merda, né? Pronto, passou, normalizou, você vai fazer coisas interessantes. Então, nunca li tanto livro na minha vida. Técnico, não técnico, Game of Thrones, como fazer amigos e influenciar pessoas, 38 estratagemas para estar sempre certo, Schopenhauer. Escrevi um livro também sobre Happy Ending, que hoje em dia eu até tirei do slide, mas era importante porque eu queria escrever. Né? Hoje em dia eu estou estudando mais Django para poder conversar com a galera na comunidade, né? Porque com Happy Ending eu ficava meio sozinho e tal. Mas li vários livros e cheguei numa outra conclusão do que eu queria fazer, que era dar aula. E naquela semana, apesar de estar fazendo merda, no intervalo de um capítulo e outro do Breaking Bad, eu mandei um e-mail para o Luciano Ramalho, né? Um cara que eu sempre admirei pra caramba na comunidade, né? Sabe tudo de Python. Mandei, Luciano, você está dando aula online e isso é uma coisa que eu quero fazer, né? O que você teria aí, se você pudesse voltar no passado e falar consigo mesmo para dar umas dicas de como fazer isso acontecer, o que você faria? E aí a resposta do Luciano foi, putz, Enzo, eu estou precisando formatar uma parceria, só que o cara não tem tempo, a gente já está 2 meses aqui conversando e não tem tempo. Você tem tempo? Será que um dia a gente pode marcar uma reunião? Falei, quinta-feira, amanhã você está aí? Já peguei o ônibus de São José no outro dia e fui lá fazer uma reunião com o Luciano Ramalho. E assim nasceu o site Python Pro para a gente ensinar Python online. E essa caminhada aqui de curso, de querer dar aula, na verdade está muito entranhada agora também no que eu quero fazer. E aí eu comecei a me conectar com as pessoas para fazer isso acontecer. Fui fazer o curso do Henrique, o Welcome to the Jungle. Né? Fui fazer Henrique, passei um e-mail para ele, de novo, e-mail é a ferramenta. Não fica com medo, vai lá e manda e-mail para as pessoas que você vai se surpreender com a quantidade de respostas positivas que você vai ter. Manda um e-mail para o Henrique, falei, Henrique, estou indo aí fazer o Welcome to the Jungle, vou roubar todas as boas ideias,
para colocar no Python Pro, fazer um fork. Aí ele falou, cara, chega aí, estamos juntos, pode chegar que eu faço o curso. Né? E aí a gente quis fazer uma mudança para querer ajudar as pessoas realmente a entrar no mercado, a ter uma integração maior e uma interação maior. Isso tudo estava na minha cabeça e eu formatando, e aquela coisa, aquela mentira que a gente sempre conta, né? Não, quando tiver um tempinho eu mudo o curso. Essa aí é a mentira que não existe. Né? Primeiro você começa a fazer o projeto e aí você para e tenta. Esse é o jeito de fazer as coisas. E aí, quando eu contei que eu queria fazer, aqui na realidade são vários alunos, mas eu coloquei em particular o Rafael Ramos e o River, que eles compraram a ideia na Python Brasil que rolou agora. Falaram, cara, eu quero fazer isso e eu já quero entrar agora. E não tinha nada pronto, né? Mas foi excelente, porque eles me tocaram para fazer o projeto acontecer e andar do jeito que a coisa está agora. Né? E um exemplo disso que você tem que começar a fazer, durante as aulas da FATEC eu vi que o professor Massanori estava fazendo um sucesso danado com os vídeos, e aí eu fui numa palestra dele para entender. Naquela época a palestra dele era hackeando o Facebook com Python. É coisa linda, né? Falei, cara, vou invadir o Facebook, né, e vou fazer umas brincadeiras lá. E aí eu entendi o mote do Massanori, que era ele pegava o assunto que era interessante para despertar no aluno a vontade de aprender a tecnologia. E aí eu falei, bati um papo com o Massanori, sempre vou lá e bato um papo e tal. Eu falei, bom, vou fazer alguma coisa parecida. Eu dava aula de orientação a objetos na FATEC. E o exemplo fenomenal e engraçado que eu gostava, o motivador, era fazer uma calculadora orientada a objetos. Por alguma razão, calculadora só é engraçado para o engenheiro, sabe? Então eu falei, deixa eu mudar. Naquela época estava bombando o jogo Angry Birds, e eu falei, vou tentar ensinar orientação a objetos implementando um jogo. No início, inclusive, era só escrito assim, e era em Java ainda, então era só escrito assim, passarinho voando na posição XPTO. Né? E de novo eu usei a mentira, né? Aliás, duas mentiras interessantes. A primeira eu já falei que era, não, quando eu tiver um tempo eu faço animação. Né? 2 anos sem fazer a animação, obviamente. E a segunda, que aí, essa é boa, vocês usarem sempre no serviço, ou eu acredito que vocês já usem. Né? Não, fica tranquilo, o processo é iterativo e incremental. Essa é a primeira iteração apenas. Mas, de novo, pessoas, que eu ainda tenho que colocar a foto deles aqui, eu achei que eu deixei daquele jeito porque era para iniciante, eu não queria que o cara tivesse que instalar um Pygame da vida. Mas aí um ex-aluno, que era meu amigo, que trabalhou no Quemático, o Giovanni Liberato e o Michel, começaram a brincar. O Michel recortou as fotos, que eu recortando fotos sobre o engenheiro, né, recortou as fotos do jogo, e o Giovanni fez a coisa funcionar com o TK Inter. Então não precisava instalar nada. Então, por conta deles, eles fizeram aí o jogo funcionar. Inclusive, esse é o primeiro módulo do Python Pro que eu deixei aberto lá para quem quiser receber. Você coloca o e-mail na webpage, você vai recebendo uma videoaula por dia. Tá? Mais um exemplo do que aconteceu. Isso aqui é uma pessoa que também me ajudou bastante, minha esposa. Por quê? Porque o meu casamento foi em junho de 2016. São os dados que eu fiz, 17? 15? Isso, foi 15, realmente foi 2015. Está sendo gravado isso não, né? Então foi em junho de 2015 e a conferência foi em novembro. Acho que foi em novembro também. Tá? Mas, assim, depois perguntem, a gente tem aqui Bicarruna, a gente tem o Turicas, a gente tem o Mário Sérgio, perguntem qual é a emoção de você ser Bicarruna e quanto trabalho dá para ser. Mas eu não só fiz isso, como consegui casar também, naquele mesmo ano. Né? Muito porque ela segurou muito a barra, mas porque também eu tinha muito tempo. Então aquele tempo livre me permitiu fazer várias coisas. Porque nós estávamos na hora de levar a conferência para São José. Eu lembro lá quando inclusive o Renato fez o embuste, para a gente levar para São José, que ele falou, o BH já colocou, vai ser lá em BH. Mas coloca uma proposta aí, só para eles terem com quem concorrer, né? Esse foi o embuste. E aí quando chegou lá, falou, BH não vai mais, agora é em São José mesmo, tá? Só que quando eu falei para a gente pegar, né? Aí o Márcia falou, não tô com tempo, o Cadu, não tô com tempo. Eu falei, bom, tempo eu tenho, vocês me ajudam? Né? E aquela turma toda que fez aquilo que me deixou tranquilo como Bicarruna. O Michel, apesar de não ser da comunidade Python, ser da comunidade Ruby, vinha fazendo eventos em São José já tinha uns 3 anos. Então tinha alguém com todo o know-how. Tinha o Cadu e o Nando, o Cadu, inclusive, depois a gente convenceu ele a ser presidente da Python Brasil, depois daquilo, que também estavam lá para apoiar.
tinha a imagem do Fernando Massador. Eu falei, como é que não vai ter uma Python Brasil na cidade do Fernando Massador? Então a gente levou para lá naquele ano. Essa daqui é a fotinha que a gente tirou lá no evento, foto oficial. E aí o que eu aprendi ficando esses 3 anos trabalhando 12 horas é que, inclusive tem nome para isso, que é o tempo de Kairos. Eu vou explicar para vocês. Alguém sabe o que é o tempo de Kairos? É pouca gente? Maravilha. Ou não levantou a mão também, né? Mas enfim, vocês conhecem o tempo de Kairos. Imagina quando você está no mês, não tem nada para fazer. Passou, não tem nada. Aí vem o final de semana. Quando vem aquele final de semana, tem um show de stand-up que você queria ir, um amigo seu que você não via há muito tempo que está na cidade, né, e mais uma outra oportunidade de entrevista de emprego bacana. Todas no mesmo horário. Então isso é o tempo de Kairos, é o chamado tempo das oportunidades, que sempre costuma sacanear com o tempo que a gente conhece, que é o cronológico. Né? E o que eu percebi é que quando eu estava naquele tempo à toa, eu nunca fiquei tão à toa. Porque começaram a surgir oportunidades, inclusive de negócio, que eram muito interessantes. O cara falava, olha, eu tenho um problema aqui de entrega contínua na minha empresa, o Jenkins está vermelhinho e tal, vem aqui, você tem tempo para vir me ajudar a fazer isso? E aí eu sempre tinha tempo, quase ninguém tinha, mas eu tinha. E aí eu ia ajudar. Aquele cara conseguia servir melhor ele porque eu tinha tempo, e isso acabava se traduzindo também numa melhor remuneração por tempo. Nunca fiz tanto dinheiro por unidade de tempo do que naquela época. Mesmo que eu tivesse me programado para viver com R$ 1.500 como professor da FATEC. Aquilo não foi uma realidade em nenhum mês, viver com 1.500. Sempre rolou uma oportunidade bacana de servir alguém. Mas aí chegamos no ponto viajar, né? Que em princípio eu pensava a mesma coisa. Eu falei, bom, é necessário ter dinheiro para viajar. Não só o tempo, como o dinheiro. Mas eu gosto de falar bastante, por isso que eu estou aqui hoje também, adoro falar. E aí eu comecei a ser o doidinho que botava os vídeos no YouTube. Eu também fiz isso naquela época. Eu copiei o Massanori, eu falei, Massanori, eu vou fazer uns vídeos aqui de App Engine. Coloquei lá 115 vídeos numa playlist sobre desenvolvimento web com App Engine. Tinha Angular lá, Angular 1, né, etc. Botei esses 120 vídeos. E a galera falava, pô, mas você está fazendo dinheiro com isso? Eu falei, não, mas não é o objetivo. Eu estou fazendo o que eu quero fazer e eu tenho tempo. Né? Mas quando você começa a fazer esse tipo de compartilhamento, acaba voltando com oportunidades. Então, eu era o único cara lá que a galera sabia, né, que falava, esse é o único cara que eu vejo que está botando uns vídeos de App Engine. Vamos chamar ele para o Google Developer Fest para falar de App Engine? E aí eles me chamaram lá em São Paulo, beleza, participei. E aí começou a ser interessante que depois daquele Google Developer Fest Day lá, começaram a me chamar para palestrar em alguns eventos pelo Brasil e muitas vezes ofereciam ajuda de custo. E aí eu falei, olha aí, não precisa de dinheiro para viajar. Se você tiver com tempo para viajar, as coisas começam a acontecer. Então, se eu não me engano, o Cássio botou umas fotos melhores, depois eu tenho que pegar aí com o Cássio, não sei se ele está aí presente, mas tenho que pegar umas fotos melhores. Então eu comecei, fui para Lavras, foi quando eu conheci o Bruno Rocha e o Thiago Avelino, e a gente trocou uma ideia bacana, e conheci o Cássio, obviamente, também, naquela época. Esse daí foi o Python Day na Inatel, Santa Rita de Sapucaí, pagaram uma estadia pra gente também. Isso daí eu tive que carregar o Henrique pro hotel, aqui no dia ali depois do happy hour. O pessoal do Google não tinha tempo para colocar um mentor em um hackathon no evento Braps, que é o maior evento de apps, um hackathon com o maior evento de apps da América Latina. E tem aquele doidinho lá que bota vídeo, manda ele lá. Então foi bacana, conheci Brasília, fiquei num hotel que eu nunca ficaria na minha vida, porque era maior que a minha casa. Tinha um carrinho de golfe, cara, pra andar lá no hotel. Eu falei, cara, sou menino de rua, nem sabia que existia um carrinho de golfe. Né? Mas fiquei lá, bacana. Esse evento aqui foi em Goiânia, depois fui para Python Nordeste Salvador. Esse aqui foi bacana de novo, que o pessoal do Google foi embora na segunda-feira, foi só para um evento em Sergipe, e foi quando eu decidi começar a fazer esse tipo de palestra, porque eu fiz uma palestra técnica, todo mundo dormindo, 48 minutos, e no final alguém me fez uma pergunta mais pessoal, você vai embora como o pessoal do Google? Eu falei, eu não, cara, eu quero conhecer vocês e quero conhecer a cidade, então vou ficar aí mais um tempo, conhecer inclusive o Canyon de São Francisco, e fiquei lá. E foi quando eu vi que em 1 minuto falando isso, prestaram mais atenção do que eu falando 48 minutos de como fazer uma entrega contínua, fazer
o deploy funcionar foi quando eu parei de falar de tecnologia. Fui conhecer o QM de São Francisco. Esse aqui foi João Pessoa, evento do PHPest, né? Porque aí quando você consegue falar de coisa genérica, eu já não preciso ficar só na comunidade de Python, né? Manda um programando a felicidade, a galera sempre fala, programando a felicidade, o que é isso? Ah, mas estão programando ali, deve ser alguma coisa de TI. E aí você entra. E aí, vocês viram que eu viajei muito pelo Brasil, né? Só que o Massanori, cara, virou cidadão do mundo. Tava viajando para Namíbia, Canadá, Japão, Florença. E aí começou um burburinho, eu comecei a pensar, o que o Massanori está fazendo, né? Aí começou um burburinho, eu estava dando aula na FATEC, falaram assim, não, a FATEC paga ele, para ele viajar. Eu falei, é mesmo? Eu dou aula na FATEC. Mas, quando começa esse burburinho, vai direto na fonte, né? Porque o telefone sem fio vai mudando a história. Eu falei, ô Massanori, você tá rico aí? O que tá acontecendo? Ele falou, não, Renzo, o Mário até já deu spoiler, né? Na palestra dele aqui da PSF. Você tem um negócio que é ajuda de custo. Quando você contribui com alguma coisa da comunidade, eles têm um formulário lá que você preenche e tal. Eu falei, putz, eu ainda vou organizar a próxima Python Brasil. Então tenho bastante coisa para falar, tenho bastante projeto open source. Né? Ele falou, não, mas coloca lá que muitas vezes você consegue uma ajuda de custo para fazer isso. Né? Inclusive conheci a Letícia nessa oportunidade, quando ela foi para Portland no mesmo esquema. Né? Aí foi a minha primeira PyCon, foi a PyCon Montreal. Eu brinco que aqui, financeiramente, foi melhor eu viajar do que eu ficar em casa. Por quê? Porque aqui eu ia ter que pagar o que eu ia comer. Eu ia pagar luz, ia pagar etc. Lá, eles deram uma grana legal para conseguir pagar a passagem. Eu já entrei em contato com o brother, ele estava vivendo em Montreal com a esposa dele, pedi aquele espaço do cachorro lá só para jogar um cobertor e ficar lá. Foram 10 dias em Montreal. Então foi quando finalmente eu descobri que ele dava inclusive para ir para o exterior sem dinheiro, sendo liso, com um salário de R$1.500 de professor da FATEC. Conheci lá Conheci não, só tirei uma foto, né? Conheci é muito forte, né? Mas fiquei tietando aí o Guido. Essa daqui foi Portland, se eu não me engano. Essa foi a gente, ó. Tá até a Letícia lá, 2016, com todo mundo aqui, ó. Luciano Ramalho, Massanori, Robson, foi pra fora do país. Eu esqueci o nome aqui do. Valdir. Não, Valdir não. Valdir eu sei, mas o rapaz aqui que era de outro país. Paquistanês? Omer, né? Omer. Né? Sérgio, enfim, Elias. E aí eu comecei a querer passar um tempo no exterior, porque esse era um recalque. Como eu tinha sido militar, vários amigos meus foram durante o período de faculdade, só que eu não pude ir porque eu era milico. E aí eu comecei a prestar concurso, Google, Facebook, etc. Tal. Aí maravilha. Aí eu passei na segunda fase do Facebook, o cara falou, agora você tem que viajar para fazer a segunda fase. A gente vai te mandar. Eu falei, pô, bacana, cara. Só que não dá para ser um pouquinho mais em cima, assim, ó, uns 3.000 quilômetros. Você não pode mandar lá para eu conhecer a sede do Google e tal. Eu falei, beleza, vai lá. Então eu fui conhecer, infelizmente não passei. Né? Fui lavar as mágoas indo conhecer o Facebook mesmo. Também fiquei na casa de um brother que trabalha no Facebook, fui conhecer o Facebook. E eu descobri esse outro hack, né? Eu não hackeei, tá? Eu queria ir. Eu não passei, mas, enfim, conheci o Vale do Silício também sem pagar R$1 do meu bolso. E, inclusive, depois eu conversei com o Heitor. O Heitor, outra forma de viajar sem gastar dinheiro. O Heitor ficava participando de hackathon e falou, o esquema é o seguinte, você pega um front bom, porque o back nego não tá nem aí em hackathon. O porta tá bonitinho. Pega um front, participa, que em geral o prêmio do cara que ganha o hackathon muitas vezes é viajar pro Vale do Silício. Ele falou, cara, já fui umas 3 vezes esse ano. E aí, nessa de querer ir para fora, eu acabei fazendo o processo da Red Hat também. Uma empresa bacana, open source, para trabalhar remoto. Falei, pô, então quer dizer que eu não preciso nem prestar para o país, eu posso trabalhar na Red Hat e escolher o país que eu vou querer trabalhar. Né? E aí, desde então, eu estou trabalhando na Red Hat, vou fazer 10 anos ainda. 10 anos, 2 anos ainda. E nessa época, quando eu comecei a falar sobre isso, você se sente meio, cara, eu gostaria que todos os meus amigos vivessem uma experiência dessa, porque é muito legal, né? Você fala, eu quero salvar todos eles.
E aí eu vi que a pegada não é essa. Primeiro que você tem que ser muito escroto para achar que você pode salvar a vida de alguém. Tipo, você não sabe da realidade do próximo, você não sabe o que ele está vivendo. Mas a pegada que eu comecei a fazer esse papo é para dizer, olha, tem gente que está vivendo, e muita gente que está vivendo de uma forma diferente. Né? Eu nasci em Santos, a minha diversão lá sem dinheiro era ficar pulando de pedra lá. Eu adorava ficar pulando das... Minha mãe ficava doida. Mas eu adorava. E o que eu reparava, que é a mesma dinâmica que eu gostaria com esse bate-papo, é que a gente ia. Em geral, todo mundo ficava aquela, vou, não vou, vou pular, porque ficava com medo, né? O que vai acontecer lá. Então, mas depois que um pulava, e se não acontecesse nada, né? Aí a galera animava e acabava muita gente pulando, e sem fazer pressão, era só, pulou, deu certo, então eu vou junto. Então essa seria mais a minha mensagem para esse bate-papo. Tipo, realmente a água está quentinha. Né? E quem pensar, quem aí está com aquele formigamento no corpo de, olha, eu acho que tem alguma coisa que eu quero fazer de diferente, putz, vamos bater um papo para ver como de repente a gente viabiliza isso. Vamos conversar para ver como é que essas pessoas que eu conheci, como é que eles fizeram diferente e vivem de maneira diferente. Como é que o Masanori consegue sobreviver a 58 viagens em um ano? Ele fala, acho que agora eu vou diminuir um pouco, acho que agora só vou fazer umas 40. Então vamos entender como é que isso acontece. Né? Enfim, é assim que eu gostaria de terminar com essa mensagem de que pode vir que está quentinho. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. E se tiver perguntas, então... Bom, pessoal, aproveitando o clima descontraído do Renzo, eu vou chamar uma pessoa que geralmente é ela que faz pergunta, mas essa pessoa vai deixar aberto para vocês fazer pergunta. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marília Gabriela. Agora eu vou passar. Quem quer fazer pergunta aqui ao evento? Para o nosso amigo Renzo. Fica à vontade, pessoal. Perguntas, não sintam-se tímidos, por favor. Camirão, amigo. Cara, muito massa a palestra. Assim, a minha pergunta, eu ia fazer em particular, mas eu acho que pode ajudar outras pessoas, né? Eu precisava de ajuda para fazer isso, elencar meus medos. A pegar e conseguir chegar lá, beleza, eu estou nessa situação, eu quero mudar, mas como é que eu faço para elencar meus medos? Como é que eu faço para poder, tipo, colocar no papel todas essas coisas e, beleza, decidir, não, vou ficar onde eu estou ou vou nessa? Pergunta boa, né? Eu acho que eu estava até brincando, não sei se o Heitor ainda está aí. O Heitor? O Heitor está ali, né? 18 anos. E a gente, 17 anos, desculpa. É que a gente fala 18, porque se for menor vai dar problema. Eu acho que tem uma pergunta até interessante que eu não coloquei aqui, mas é a coisa que eu estou trabalhando bastante, é o primeiro saber até o que você quer fazer. Eu acho que essa é a pergunta que demorou. Aliás, eu até coloquei, mas o que você quer fazer é uma coisa, para depois você conseguir viabilizar e ver as questões do medo. Mas com relação ao medo, o que eu vejo que tem funcionado para mim bastante, e para outras pessoas que eu vejo, é compartilhar. Compartilhar isso com uma galera, porque muitas vezes você fica naquela, não, eu sou o único, eu sou a única bolachinha do pacote que tem esse problema. E aí quando você compartilha isso, você vê que existem outras pessoas com o mesmo problema que você, então você começa a entender que você é só mais um ferrado no mundo, que também tem os mesmos problemas que as outras pessoas, que existem, que estão com as suas dificuldades. Isso me ajuda bastante a ficar mais tranquilo e falar, bom, então vamos trabalhar e escrever isso depois. Mas o compartilhar, eu acho que é o que tem funcionado para mim. Algumas vezes funcionaram. Antes, por exemplo, eu tinha problema do tipo, putz, eu não consigo ficar numa empresa assim, pensar que eu vou ficar na empresa para sempre. Eu não consigo, e eu achava que isso era um problema. E eu era o único. Aí eu compartilhei, inclusive com pessoas assim que eu achava que ficavam nessa, o cara falou, não, cara, eu fico nessa, cara. Eu fico 2 anos e aí eu não consigo ficar mais, eu tenho que sair, ficar um tempo até parado, sem ir para outra empresa, para depois voltar, e aí eu fico mais tranquilo com essas questões. Quando eu sei que tem outro ferrado junto comigo, me ajuda, porque aí você compartilha e troca uma ideia, e vê que o problema às vezes não é tão sério quanto você esperava. Então, se você não se sentir à vontade para fazer isso em um grupo, faça com uma pessoa que você tem confiança,
E em geral aqui costuma ser um ambiente bem, muito bom, na minha opinião, para fazer isso. Eu costumo fazer isso direto, né? Então, na Python Brasil do ano passado, eu estava no cagaço da mudança do curso. Então foi explicando desse meu cagaço, a galera falou, tal, legal, e aí eu consegui até já, não, eu quero fazer já porque eu gostei. E aí me deu uma energia, já falou, pô, o cara nem, só de explicar, o cara entendeu qual que é o meu cagaço, também já quer apostar na ideia. E isso dá uma força bacana. Aí de repente o que a gente pode fazer é conversar sobre isso. Somente quando é regadinho na cerveja, né, aí fica melhor. A gente pode bater um papo, ou se você quiser conversar com alguém que você tenha confiança. Pessoal, mais alguma pergunta? Não fiquem tímidos. Eu sou bem tímido e estou imitando alguém que eu não sei imitar, então tá tudo certo. Mais alguém? Não? Valeu!